Olá, pessoal. Vamos para a resolução de mais uma questão do Enem da área de Química. Hoje a gente vai fazer a questão 303. Vamos para o enunciado. Na hidrogenação parcial de óleos vegetais, efetuada pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão das gorduras cis em trans. Erro no enunciado, galera. Difícil perceber esse errinho, ó. Uma letra que está faltando, a letra M, muda totalmente o contexto. Mas a gente anda avisado e já antecipamos esse erro aqui para vocês. Então vamos ler de novo. Ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão das gorduras cis em gorduras trans. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento do risco de doenças vasculares. Qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses produtos? Adição, ácido-base, substituição, óxido-redução ou isomerização? Quais desses tipos de reações se enquadra a conversão da gordura cis em gordura trans? Vai ficar mais fácil de a gente escolher uma dessas alternativas se a gente souber o que acontece nessa conversão. Então vamos usar o caderninho para mostrar a estrutura e os processos reacionais envolvidos nessa conversão de gorduras cis a gorduras trans. Vamos usar aqui o caderninho. Eu acho que um primeiro passo que a gente pode entrar é conhecer mais ou menos a estrutura geral das gorduras vegetais, dos óleos vegetais. São chamados triacilglicerídeos. O que acontece? Tem um motivo ou uma porção que tem origem no glicerol, que é o propilenoglicol. Ligado a esse motivo glicol, estão ligados ácidos graxos, formando triésteres de ácidos graxos. Os ácidos graxos são os que trazem a cadeia alongada. Então, aqui seria um fragmento de ácido graxo ligado a um glicerol. Vamos colocar outro ácido graxo, formando o triacilglicerol. Triacil são esses três grupos acil que eu vou colocar aqui o segundo. Ó. Grupo acil, oriundo de um ácido graxo. Ele pode ter outra forma. Ele pode ter ligações duplas do tipo cis. Ou ainda, vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer mais um para completar o triacilglicerídeo. Vamos fazer ele também com ligação cis, que é a ligação comum para óleos vegetais. Tá? Esse exemplo de cima, o ácido graxo ligado ao glicerol aqui de cima, ele é uma gordura saturada. Todos os carbonos da cadeia estão repletos, ou na verdade completos, com o número de hidrogênios que eles podem ter. 2 para cada um aqui no caso, e o carbono terminal tem 3 hidrogênios. Pessoal, está subentendido aqui a representação de Kekulé, só de palitinhos, onde os hidrogênios ficam omissos. Eles não aparecem na representação, mas é necessário saber. Essa é uma linguagem da química. Tá? Então, qual que é o contexto da questão? É a formação a partir de gorduras que têm ligações duplas do tipo cis em gordura saturada. Então, quando ocorre a hidrogenação, todas essas ligações duplas são substituídas por ligações simples através da hidrogenação catalítica. Tá? Mas vamos ver então como é que isso acontece. Vamos pegar essa porção aqui da molécula. Eu vou fazer um círculo aqui para a gente ver essa porção. Vou trazer ela para cá, tá? Então vamos fazer ela aqui assim. Vou colocar um pouco mais explícito agora. O carbono com dupla ligação num outro carbono. E uma ligação contínua para cima à esquerda. Outra ligação contínua para cima à direita. E ainda aqui, como eu havia falado, existem hidrogênios que estão implícitos. Mas isso o estudante, de uma maneira ou de outra, tem que estar avisado. Tá?
E o que acontece? Na hidrogenação catalítica é utilizado gás hidrogênio. Eu vou fazer uma molécula de hidrogênio molecular aqui, ó, H2. O que acontece na hidrogenação catalítica? Através do uso de paládio, que eu não vou representar aqui, ocorre a reação de hidrogenação a partir do fluxo de elétron da ligação do hidrogênio molecular em direção a um dos carbonos, num mecanismo bem simplificado, tá, pessoal? Mecanismo de reações químicas é um assunto que pode ser bastante complexo, mas eu vou tentar simplificar aqui para vocês. Esse par de elétrons dessa ligação forma uma ligação do hidrogênio com este carbono da direita, favorecendo o fluxo de elétron da dupla ligação carbono-carbono para o outro hidrogênio que estava como espectador, digamos assim. Agora ele vai ser inserido na cadeia. Então, tanto o hidrogênio que está representado à direita quanto o hidrogênio que está representado à esquerda vão se ligar na cadeia carbônica, gerando a gordura saturada. Como é que ela é? Pelo menos um trecho de cadeia carbônica saturada. Um carbono com uma ligação simples agora, porque essa ligação anterior, que era dupla, foi extinta. Vai ser formada uma ligação com um hidrogênio. Aquele outro hidrogênio, este outro hidrogênio aqui, vai ficar ligado com o carbono da direita. E vão ser mantidas as outras ligações que já faziam parte da estrutura molecular. Tá? Essa aqui. Tá certo? Então isso se chama hidrogenação. Uma forma mais comum dela é a hidrogenação de ligações duplas. Tá? A partir daqui, eu perco as ligações duplas e formo só cadeias saturadas. Perco sistemas com ligações duplas e fico com ácidos graxos, ou na verdade óleos que só têm ácidos graxos totalmente saturados, todos com ligações simples. Mas o que pode acontecer lateralmente ou paralelamente, como diz o enunciado? Essa reação aqui, ela pode não ser completada. Vamos ver como isso acontece. Agora uma parte relativamente complexa, tá? Mas é importante a gente aprofundar no assunto sempre que precisa. Vamos ver como é que tipo de reação paralela pode ocorrer. Vamos fazer a mesma estrutura do exemplo anterior. Vamos colocar aqui um trecho, um fragmento do ácido graxo com a ligação dupla para nos auxiliar na visualização. E vamos continuar com a mesma possibilidade de aproximação de uma molécula de hidrogênio, o H2. O que acontece? Eu vou até colocar uma estrelinha nesse hidrogênio da direita aqui para vocês observarem ele. Eu vou fazer um círculo aqui também, nele, para a gente observar que a partir do fluxo de elétrons dessa ligação de hidrogênio em direção ao carbono, que está à direita da ligação dupla, pode ocorrer basicamente um afastamento desse grupo carbono lateral. Tá? O que vai acontecer? Essa ligação do hidrogênio vai empurrar densidade eletrônica para esse carbono. E em vez de ocorrer o fluxo anterior, eu vou voltar aqui para vocês darem uma olhada. O que acontecia antes, voltando. Em vez de ocorrer esse fluxo de elétrons de hidrogênio para o carbono e uma das ligações duplas do carbono serem orientadas para esse hidrogênio da esquerda, ocorre um processo indesejado, que é este aqui. Ó. A primeira ligação vai ser formada entre hidrogênio e carbono, só que quem vai ser quebrada vai ser essa ligação aqui. Isso não acontecia no exemplo anterior. Essa ligação carbono-hidrogênio vai ser rompida e esse hidrogênio vai se combinar com aquele outro hidrogênio ainda do hidrogênio molecular. Olha que resultado estranho que vai acontecer. Esse grupo vai empurrar o hidrogênio, que está com a estrelinha, vai empurrar esse grupo carbono para a posição do hidrogênio que está indo embora. Vamos ver o resultado disso?
Falei que era um pouquinho mais complexo, mas eu acho que vai ficar claro. A ligação dupla vai ser mantida, porque não aconteceu nada com ela. Aqui não tem nenhuma setinha indicando a saída de pares de elétrons entre esses dois carbonos. Mas esse carbono da direita agora vai estar combinado com o hidrogênio que eu tinha marcado com uma estrelinha. E ele, o que ele fez? Ele vai empurrar esse carbono lateral aqui para a posição do hidrogênio anterior. O carbono está para lá. Sim. Aqui. Esse grupo aqui ele não foi alterado, tá? Esse grupo ele está aqui, esse carbono. Então vamos colocar ele aqui. Normal, continua. E esse grupo hidrogênio também continua no mesmo lugar dele. O que está faltando? Coloquei todos os grupos. Quem está faltando? Esse hidrogênio aqui, que foi eliminado e ele se combinou com o hidrogênio que restava do hidrogênio molecular que havia atacado a ligação dupla. Então esse hidrogênio com aquele outro hidrogênio lá acabam indo embora praticamente sem ter causado o efeito desejado, sem ter causado a hidrogenação. Então esse aqui é o H2, foi embora. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu tinha colocado a estrelinha nesse hidrogênio, se eu colocar, vamos colocar um outro símbolo, um quadradinho aqui para esse hidrogênio aqui, percebam que esse hidrogênio da direita aqui, ó, é o quadradinho aquele. Vou colocar um quadradinho escuro, um símbolo só para marcar ele, tá? Para você ver que o que aconteceu com a molécula de hidrogênio foi uma troca de hidrogênios. Do hidrogênio estrelinha para o hidrogênio quadradinho. Só um símbolo para a gente observar. E o que aconteceu de perigoso, de certa forma, aqui, segundo o artigo citado ali na questão, aconteceu a transformação de uma dupla ligação chamada cis, onde os carbonos estão adjacentes, os carbonos substituintes da ligação estão adjacentes à ligação dupla, ambos vizinhos, digamos assim. Quando ocorreu essa substituição, não é uma substituição, quando ocorre essa transformação indesejada, é formado o isômero trans. Essa transformação de uma molécula na sua conformação cis para conformação trans é um exemplo claro de isomeria. Tá, pessoal? Tentem interpretar direitinho. Se tiverem dúvida, mandem algum comentário, peçam alguma pergunta para mim que eu estou de prontidão para responder. Só vamos completar aqui então com as alternativas. Vamos voltar para lá. Quais eram elas? Adição. A gente não viu uma adição líquida. Tudo que foi colocado foi perdido. O hidrogênio que entrou foi trocado por outro hidrogênio que saiu. Aqui, ó, estão eles. Ó. Esse hidrogênio entrou, estrelinha, mas saiu um hidrogênio quadradinho. Eles são iguais. Eu só coloquei os símbolos para a gente perceber que um veio do hidrogênio molecular, o outro veio da ligação, ligado à ligação dupla. Tá? Ao grupo de ligação dupla. Reação ácido-base também não é uma reação ácido-base. No caso de moléculas orgânicas, um exemplo de reação ácido-base é envolvendo ácidos carboxílicos. Aqui não ocorre esse tipo de transformação e nenhuma outra transformação do tipo ácido-base propriamente dita. Então, ácido-base também não é. Substituição também não é uma substituição. Substituir um hidrogênio por outro hidrogênio não é uma substituição propriamente dita. Também não é uma substituição. Óxido-redução. Óxido-redução normalmente são reações de troca de elétrons, perda de elétrons ou ganho de elétrons. Aqui, o número de elétrons foi conservado. E como eu já tinha antecipado, o que acontece na conversão, como é que a gente chama a conversão de um sistema cis para um sistema trans? É basicamente uma isomeria, tá? Então, a alternativa E está correta. A reação de isomerização é indesejável na indústria alimentícia pela formação de gorduras com ligações do tipo trans. Vou deixar aqui para vocês. Isso aqui é indesejado, tá? Até a próxima, pessoal. O vídeo mais longo até dessa sériezinha. E nos vemos no próximo vídeo.
Até mais.